Hello, guys! Então, neste vídeo, eu vou explicar para vocês exatamente o que é para fazer, tanto no Clio quanto no Project, ok? Durante a videoconferência eu já expliquei, mas aqui eu vou explicar de uma forma resumida e vou colocar para vocês um modelo de resposta, ou seja, como que vocês podem responder cada uma das perguntas e também como fazer o projeto. Let's go! Então, gente, vamos lá. Para quem já esqueceu do livro, o Clio é esse livro aqui, azul. O nosso tema é o Social Studies, the Civil Rights Movement, né? É o tema 2 do Clio. E esse tema é I Have a Dream, the Civil Rights Movement, né? Falando sobre o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. E I Have a Dream é o título do discurso usado pelo Martin Luther King durante a marcha para Washington, para poder, pedir, solicitar, a garantia de direitos humanos, direito de todos, para acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. Segregação racial nada mais é que uma forma de impor o racismo nos Estados Unidos. A escravidão já foi abolida durante a Guerra Civil, porém ainda tinha esse vestígio da escravidão, que era a segregação racial, que separava pessoas negras de pessoas brancas. Então, os negros não podiam frequentar as mesmas escolas, os mesmos hospitais ou locais públicos que os brancos, né? E tinham acesso limitado a determinados espaços privados ou públicos, né? E esse movimento ele se iniciou nos anos 50 e continuou até os anos 60, até que em 1965 conseguiram finalmente votar a ação de direitos civis, né? Fazendo com que a segregação racial acabasse. Então, é isso que está sendo dito aqui resumidamente. Na primeira pergunta, thinking about civil rights movement, what was the march on Washington? Então, você pode pesquisar sobre esse assunto, sobre esse movimento e também sobre a marcha para o Washington, para poder responder a primeira pergunta no Clio. Segunda pergunta, who was Malcolm X? Quem foi Malcolm X? Na videoconferência eu expliquei quem foi o Malcolm X. E também a terceira pergunta, who were the Black Panthers? Quem são os Panteras Negras? Vamos verificar aqui, então, a resolução de respostas, Caso você não consiga sozinho, aqui você tem a referência, tá? O modelo de resposta de como você poderia, responder a essas perguntas. Na primeira, daqui. On August 28, 1963, the March on Washington for a Walk and Freedom took place. One this date about 250 million Americans gathered in the U.S. Capitol for the social justice and an end to racial segregation imposed on African Americans in the United States. The movement was led by the lawyer, human rights activist, and pastor Martin Luther King. Se você responder esse trechinho aqui, que eu destaquei, você já conseguiu responder, tá? A questão. Porém, ainda tem o restante falando. At this meeting, durante esse encontro, Luther King held his famous speech in which he said, I have a dream. Você ainda pode acrescentar esse trechinho falando que nesse encontro ele usou, o seu famoso discurso, onde ele disse I have a dream. Com o intuito de quê? De alcançar, o fim da segregação racial. Number 2, a segunda pergunta. Perguntou quem era Malcolm X,
Então, Malcolm X was one of the most important leaders of the African American movement. Malcolm Little was born on May 19. His childhood was marked by violence against African American people. Né? Aí vem aqui falando da família dele e do que ele sofreu. Aqui também fala um trecho muito importante, que ele foi preso e depois ele se converteu ao islamismo, adotando esse nome de Malcolm X. Na conferência eu expliquei que esse X substituiu o sobrenome dele, Little, porque no caso, esse Little era um sobrenome de herança da escravidão. Foi um sobrenome dado por um dono de escravos que mudou o nome dos ancestrais dele e colocou esse sobrenome Little. Então, ele achava um absurdo usar um nome dado por um dono de escravos e ainda por cima um dono de escravos que deu esse sobrenome para o quê? Para remover qualquer vestígio da vida anterior daquela pessoa, né? No caso, substituindo o sobrenome real dos ancestrais dele, foi retirado dele o direito de saber as suas próprias origens. Ele não sabe exatamente de onde ele é ou qual seria o seu verdadeiro sobrenome. E por isso ele substituiu por X. Esse X significa isso. Significa o fato de que ele jamais saberá qual é o sobrenome real dele ou quais eram os ancestrais dele, tá? Então, se você colocar essa parte que está destacada, você já consegue responder a pergunta. Lembrando que, como esse vídeo é de resolução, você pode pausar e copiar, tá? No seu livro. Number 3, the Black Panther Party for Self-Defense was founded in 1966 by Huey Newton and Bob Seale. The group had as one of its main objectives the armament of the African American population face the violence that it suffered from the state. Então, esse é um grupo, né, um partido, na verdade, que foi criado para a autodefesa, né, das pessoas que sofriam essas perseguições raciais. E esse grupo foi criado em 1966, logo após, né, o ano em que finalmente teve fim da segregação, né, e que os direitos civis, né, os direitos como cidadão foram incorporados a todas as pessoas, né, não só os brancos, mas os negros também conseguiram finalmente ter os seus direitos de cidadão garantidos, né? E aqui está falando que eles tinham uma forma diferente, né, de protestar, diferente do que o Martin Luther King fazia, né? Porque os protestos do Martin Luther King eram pacíficos, né? E esse grupo, ele se defendia. Eles tinham como base a desobediência civil. Então, você pode utilizar essa parte que eu destaquei aqui para responder a pergunta ou colocar o texto na íntegra. Aqui você tem a resposta das 3 perguntas do Clio, tá? Então, é só você pausar e copiar no seu livro, tá bom? Caso você não tenha conseguido fazer sozinho. Vamos, então, agora para o project. Vou explicar para vocês, então, que se trata esse project. Já expliquei durante a videoconferência, mas vou colocar aqui separado, que fica mais organizado, fica melhor para vocês. Tá? O livro deu a sugestão do filme The Help. Tá? É um filme muito bom esse The Help. Ele tem um outro nome.
Eu acho que é Histórias Cruzadas o nome desse filme. Esse filme é muito bom. Que é um filme que fala sobre uma jovem, é isso mesmo, Histórias Cruzadas de 2011, com a Viola Davis e... eu esqueci o nome da outra atriz, que também ganhou o Oscar, Emma Stone, isso, Emma Stone, Viola Davis e Octavia Spencer. Esse filme é muito bom para saber a respeito de como que era na época, né, a segregação racial. Eu dei o exemplo também do filme Selma, que mostra a história do Martin Luther King, né? Mostra tudo isso, a marcha dele para Washington, a luta pelos direitos civis. E aqui tem as cenas do filme e também tem um filme sobre o Malcolm X. Quem quiser assistir para poder responder essa pergunta também é uma boa. Assistir esse filme sobre a vida do Malcolm X. Vamos então para o project. Eu já expliquei durante a aula, mas aqui eu vou colocar novamente para vocês, né? Essa explicação. Espera aí rapidinho. Assim fica mais fácil para vocês. Vamos lá, guys. Então, o que a gente fez durante a videoconferência? Falamos sobre os principais locais do mundo, que são os locais mais bonitos, né? São as 7 maravilhas do mundo, certo? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês irão pesquisar, tá, sobre um desses locais, vai escolher um desses locais, vai pesquisar sobre ele, tá? E então você vai fazer o seu mini cartaz, pode ser uma folha de papel ofício, desenhando ou usando uma imagem e mostrando o nome desse local que você escolheu. E, no caso, dando exemplos, né, dessa construção, que pode ser algo de beleza natural, ou pode ser algo construído pelo homem, tá? Então, você vai ter que fazer uma mini apresentação, só mostrando mesmo que você conseguiu pesquisar qual local desses do mundo que é tão bonito assim que você escolheu, tá bom? Então, cada um vai poder mostrar o seu. Outra coisa que durante a apresentação você vai ter que fazer, além de mostrar, né, e dizer o nome, você vai ter que explicar um pouco da cultura e da história desse local que você escolheu para apresentar, para a gente poder verificar. O project é somente isso, tá? Somente essa parte. Você pode usar uma cartolina ou uma folha de papel ofício e fazer na folha de papel ofício ou na cartolina. Você pode usar um souvenir, por exemplo. Às vezes você pode ter ido numa viagem e ter alguma lembrança dessa viagem que você fez. Você pode usar essa lembrança, esse objeto, uma foto, tá? Para poder mostrar, exemplificar o que você quer apresentar, tá bom? Então é isso, queridos. A explicação e resolução, tá? E aqui nós temos o nosso Tourist Guide Brochure, né? Aqui você tem que preencher location and country, ou seja, o nome do local e o país, reasons that make it an important location. Você vai completar aqui dizendo por que esse local que você escolheu é importante. Travel costs, quanto custaria para você ir para esse local? Quanto custa uma viagem para esse local? Accommodation, quais seriam as acomodações? Places to visit, quais seriam os locais para visitar? Tem que preencher isso daqui também e apresentar no dia da aula, tá? Places to visit, né, que são os locais que você poderia visitar. Food, qual o tipo de comida daquele local que você escolheu. Climate, qual é o clima? É cold, que é frio? É hot, que é quente? Qual o tipo de clima do local que você escolheu? E aqui você pode colocar a imagem ou a foto, tá bom? Ou se você não tiver imagem e foto, você pode desenhar aqui de acordo.
Espero que tenha ficado assim claro para vocês, não tenha restado nenhuma dúvida. Aguardo vocês na sexta. See you guys!